Estamos de volta com o nosso Europa News, 11ª edição, para manter você, investidor global, informado e você que também tem curiosidade de saber sobre o velho continente, a par do que acontece aqui. Acompanhe a gente até o final, temos muito o que falar e eventos muito interessantes que estão ocorrendo aqui na Europa. A economia espanhola cresce 5,5% ao mesmo ritmo do ano anterior. Vamos falar a respeito, mas também vamos levantar algumas questões sobre esse avanço e essa grande receita na economia espanhola. A atividade na zona do euro em 2023 poderá ser melhor do que o previsto. Então, refizeram as previsões para 2023 na zona do euro, que pode ser melhor do que se esperava na última análise. Mais alguns pontos sobre o euro digital que está em seu desenho para logo ser aplicado na economia da zona do euro, e vamos trazer alguns complementos do Europa News passado que já falamos sobre isso para pontuar esses elementos que faltaram. A União Europeia prolonga por mais 6 meses sanções à Rússia. Chegaram num acordo para levar adiante por mais 6 meses sanções à Rússia, e tem um novo player que está entrando com peso em sanções à Rússia, colaborando com a União Europeia para tentar mitigar ou desestimular esse conflito desnecessário. Se você quer saber mais sobre isso, venha comigo. Sejam todos bem-vindos ao Investimento na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta e compartilhe para fortalecer a nossa comunidade. A economia da Espanha também surpreendeu, como a Alemanha, e nós vamos falar mais sobre ela adiante, trouxe bons resultados neste último ano de 2022, talvez indicando que a recessão não será tão profunda como imaginamos. A economia espanhola cresce 5,5% em 2022, o mesmo ritmo de 2021. Então podemos dizer que ela continua mantendo esse ritmo de crescimento em 2022, como em 2021, mesmo num cenário pós-pandêmico e com guerra em curso, vem desempenhando muito bem, mas há algumas dúvidas a serem levantadas do porquê ela está tão bem neste momento. A economia espanhola cresceu 5,5% em 2022, o mesmo ritmo do ano anterior e, em ambos os casos, o mais elevado desde 1973, apesar de as previsões apontarem para um abrandamento devido à incerteza motivada pela guerra na Ucrânia. Então podemos ver que o crescimento, mesmo no cenário adverso, foi muito bom e próspero, e não acontecia desde 73, mesmo, como eles evidenciaram, acontecendo um conflito, e aparentemente anda muito bem e obrigado. Mas o que trouxe esse crescimento, essa demanda, eles levantaram pelos dados publicados pelo governo no Instituto Nacional de Estatística que a procura nacional, consumo e investimento contribuiu com 2,8 pontos percentuais para o crescimento, e a procura externa, exportações e importações, com 2,6 pontos percentuais. Então uma boa balança comercial ajudou bastante a Espanha a manter a sua produção e a sua geração de riqueza, porque houve uma demanda externa e também interna por produtos de estrangeiros e por estrangeiros, que ajudou a manter esse crescimento notável na economia espanhola. Os pontos de dúvida a serem levantados, que de fato esse crescimento foi provocado por uma demanda interna de pessoas, de agentes econômicos privados, ou houve uma interferência estatal de consumo para poder contribuir e manter aquecida a economia, que muitas vezes o Estado toma esse papel de agente para aquecer e conduzir a economia. O que deixa um pouco mais tranquilo em relação a esses dados é o número percentual de exportação e importação, que isso não depende muito diretamente do governo e da sua interferência. E também outra coisa a se pesar é que o governo espanhol deu muito incentivo com cheques para ajudar a população, alguns subsídios e isenções fiscais para poder contornar todo esse problema, para tentar abrandar a inflação e não estagnar a economia. Por isso que temos que tomar um pouco de cuidado com esses números, porque eles podem estar distorcidos e não representar a realidade. Será que dessa vez o Banco Central Europeu acertará na sua previsão? Porque há muito tempo, para vocês que acompanham a Europa News, percebemos que o Banco Central Europeu vem falando muito que não haveria recessão, a inflação não seria tão alta na zona do euro, e na verdade foi tudo ao contrário do que disseram. Mais uma vez estão falando sobre uma não recessão na zona do euro. A atividade da zona do euro em 2023 será bem melhor do que o previsto. Eles continuam otimistas, dizendo que será muito melhor do que o esperado e que podem ficar tranquilos para continuar as suas vidas. Confia. As notícias tornaram-se muito mais positivas nas últimas semanas, fazendo prever que o ano em curso não será brilhante, mas muito melhor do que o temido, afirmou Christine Lagarde. Então Lagarde vem tranquilizar as pessoas que não será tão ruim como foi dito e analisado, então poderemos passar por um momento não tão brilhante,
mas não será tão ruim como imaginamos. E aqui voltamos à nossa estrela da zona do euro, a Alemanha, que vem superando as expectativas do mercado e mostrando mais uma vez que boa parte dos economistas estão enganados. Lagarde referiu-se em particular à Alemanha, a maior economia da Europa, que deverá escapar à recessão em 2023, apesar da situação ainda tensa face à crise energética. Como dissemos algum Europa News passado, como falando sobre a Alemanha, que ela vem se destacando há muito tempo, mesmo em todo cenário desfavorável a ela, com conflito próximo, sobre o problema de abastecimento e fornecimento de energia, de gás natural, que é extremamente dependente, porque é um país muito industrializado, então depende muito desse insumo, e todas essas adversidades conseguiu superar até o último trimestre de 2022, mostrando que ela é muito mais capaz do que as pessoas imaginam. E aqui, Christine Lagarde relembra e afirma a necessidade do dinheiro público e da participação do Estado nas grandes mudanças. A presidente do Banco Central Europeu também apontou a necessidade de fazer progressos na transição digital e verde, cujas necessidades de financiamento serão muito importantes e para as quais o dinheiro público não será suficiente. Então ela relembrou a todos a importância do Estado para grandes movimentos e mudanças na sociedade e deixou muito claro que o dinheiro não será o suficiente. Também no Europa News passado, falamos sobre alguns argumentos do Estado para a arrecadação de fundos para fazer grandes mudanças, porque ele é o único e suficiente capaz para fazer essas mudanças sociais extremamente necessárias aos seus olhos. E mais uma vez também a bandeira do ESG, que eles nunca largam e há muito tempo vem batendo nela, que é extremamente necessária e forçando essa transição verde. E eles trazem um ponto muito polêmico aqui sobre os mercados de capitais, que é de extremo interesse nosso para nós investidores e não dão mais pormenores de como isso será feito. Há um rápido progresso no sentido da união do mercado de capitais, algo que não pode ser alcançado sem um impulso político. Novamente, colocando a importância do Estado para fazer essas mudanças, porque sem o Estado, os agentes econômicos privados não conseguem fazer o que é melhor para eles. E dão um sinal de interesse de união do mercado de capitais, não deixa muito claro e evidente se será só na zona do euro, se será na toda a União Europeia e como isso será feito, porque na verdade já temos uma união Euronext e eles têm novos planos, vamos acompanhar de perto, porque isso nos interessa muito e como será feito para ver como isso impacta nossos investimentos. E eles continuam. Temos de avançar para essa dupla transição e as necessidades de financiamento serão muito grandes para avançarmos rapidamente e para nos tornarmos mais independentes e menos vulneráveis. O argumento de defesa para essas loucuras que eles pretendem fazer com o dinheiro público das pessoas que trabalham e produzem riqueza e têm pressa em fazer essa mudança e precisam se financiar porque eles querem se tornar mais independentes e menos vulneráveis. E agora? E até onde isso é bom para a sociedade é uma grande incógnita para todos nós. Vamos continuar a falar sobre o euro digital, porque caminha em largos passos para finalizar esse projeto, porque eles querem desenvolver e aplicar rapidamente essa nova ferramenta para a economia na zona do euro. Então vamos complementar da privacidade ao câmbio o que se já sabe sobre o desenho do euro digital. Isso é mais para complementar do que nós falamos no Europa News passado sobre o euro digital e algumas das suas particularidades, e vamos entender esses detalhes. Serão necessários intermediários que irão gerir as contas dos clientes finais, sem haver relação direta entre os detentores do possível euro digital e o Banco Central. Aqui eles deixam claro que os intermediários financeiros vão continuar presentes e serão, entre aspas, necessários para a intermediação do euro digital. Eu não sei vocês, mas eu acredito que o lobby bancário é muito forte aqui também, porque me recordo de quando falava sobre o real digital, havia um problema muito grande entre os intermediários financeiros, bancários, de se manter presente no sistema financeiro quando de fato fosse usar o real digital, porque vendo um pouco mais de perto, eles não seriam tão necessários, porque não há uma necessidade tão grande desses agentes para uma moeda digital. Mas aqui na Europa eles desenharam o que é necessário para se manter a estrutura do sistema financeiro. Aguardemos. Um outro ponto é, todas estas funcionalidades servirão apenas para pagamentos, impedindo que seja usado como investimento e, consequentemente, com propósito especulativo. Aqui deixaram muito claro que o euro digital não era para ser especulado, não sei como eles vão fazer isso daí, e como vão impedir as pessoas de especularem com isso na questão do câmbio, mas dizem que é somente para pagamentos e também não poderá ser usado para investimentos. Não deixou claro muito esse tipo de investimento, mas suspeito que é investimento para reserva de valor. Fazer alguns tradezinhos com ele, não vai poder, meu amigo. Esse outro também, que é um complemento do que acabamos de falar, é de como será feito esse câmbio, mas o que dizem? Uma possibilidade seria limitar a quantidade de euros digitais que os utilizadores podem deter para evitar a entrada de grandes fluxos vindo de depósito bancário. Nada mais do que eles querem fazer é controlar a moeda digital, mesmo dizendo que ela tem que ser
ser privada, livre, para as pessoas e para a sociedade, começa a dar um pouco das suas caras, dos seus, provavelmente, seus principais interesses, que é controle da moeda, mais do que já possuem, porque da forma digital há um custo menor e é mais fácil de ser rastreado. Mas também vamos continuar a acompanhar e ver o que vai acontecer com esse euro digital. Continua o conflito no leste europeu, relembrando, desnecessário, e a União Europeia faz um novo anúncio sobre sanções à Rússia. A União Europeia renova por mais 6 meses sanções econômicas à Rússia. Então a União Europeia vai continuar com as suas sanções à Rússia para causar impacto e prejudicar a Rússia e desestimular e continue a agredir a Ucrânia. Espero que consigam, porque o que há hoje nada justifica, com todos os argumentos vindos da Rússia, nada de um monte de argumento vazio, simplesmente por busca de poder. Esse não é nosso ponto aqui, mas eu quero deixar isso bem claro. O que eles dizem? Num comunicado, o Conselho da União Europeia divulga ter decidido prolongar por mais 6 meses as sanções adotadas pela primeira vez em 2014. Não deixam claro qual foram essas sanções em 2014, mas podemos ver aqui que os problemas com a Rússia já são antigos e já há algumas sanções desde aquela época e agora se intensificaram. Provavelmente, se eu não estiver equivocado, já teve um ataque à Ucrânia em 2014 que eles anexaram alguma parte dela à Rússia, então pode ser que advenha desse evento. E a Rússia continua do jeito que ela sempre foi e não arreda o pé nos seus interesses políticos. E quais são essas sanções que vão continuar? É um pouco longo, mas é bom deixarmos aqui registrado e evidenciado essas sanções. Atualmente, essas sanções incluem, nomeadamente, restrições às importações e transporte marítimo de crude e certos produtos petrolíferos russos para a União Europeia, proibição de usar o sistema de transações financeiras SWIFT para determinados bancos russos e a suspensão das atividades de difusão e das licenças de meio de comunicação usados pelo Kremlin como instrumentos para manipular informações e promover a desinformação, segundo enumerou a nota informativa. Vemos que eles tentaram atingir de forma bem incisiva a Rússia para que possa mobilizar as suas ações e prejudicar com o intuito de barrar este conflito. E o mais interessante do que foi anunciado foi um novo player que aparentemente aumentou suas sanções à Rússia, que é o Japão, e foi admirado pela União Europeia pela sua colaboração para desestimular e evitar o conflito na Ucrânia. A União Europeia saudou ainda as novas sanções hoje anunciadas pelo Japão, em particular o reforço da proibição de exportações de componentes que podem ser utilizados por Moscou na sua agressão militar à Rússia. Então eles aumentaram algumas sanções, principalmente de componentes de exportação, de tecnologias que podem ser usadas principalmente para armamento, alguns produtos químicos que possam ter finalidades bélicas, mesmo que a sua principal função seja para solucionar problemas econômicos da sociedade, mas também podem ser utilizados para fins militares e por este motivo o Japão fez estas sanções à Rússia para não correr esse risco de contribuir para o conflito. E aqui eles reforçam o que eu acabei de dizer. As nossas sanções reduziram a possibilidade de exportar bens de dupla utilização para a Rússia, limitando severamente o acesso da Rússia a uma vasta gama de tecnologias avançadas, incluindo drones, softwares para dispositivos de encriptação, semicondutores e químicos utilizados para a produção de armas e sistemas militares. Então, tudo que tem afinidade comercial que pode ser usado para fins militares foi sancionado pelos países para enfraquecer a Rússia e tentar dar um ponto final a um conflito que se já prolonga há quase um ano e aparentemente não há previsões de término desse conflito desnecessário e de ego inflamado de políticos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir para poder acompanhar mais conteúdo sobre o que acontece aqui no continente europeu e mais informações sobre investimentos, estratégias e ferramentas para você poder investir e diversificar seu portfólio, expandindo assim o seu patrimônio, acumular mais capital, no qual é nosso objetivo aqui, e acredito que de vocês que venham buscar essas informações. E novamente muito obrigado a vocês, que nós vamos continuar a dominar o mundo.